assim, tem muitas entidades né, nessa perspectiva no laboratório, entidades humanas, materiais e imateriais, né? Daria até para pensar num xamanismo de laboratório, talvez, quem sabe, em algum momento, né? Que esses outros humanos, não humanos invocados também ali. Mas, assim, entre essas entidades heterogêneas, né, que você conviveu ali no laboratório, em algum momento você, né, pensou ou pensa, ou você já tinha essa reflexão antes, na possibilidade de uma etnografia que tome como interlocutora a própria inteligência artificial? Assim. Sim, isso é uma questão interessantíssima, na verdade. Eu já pensei nisso, mas, aliás, vamos por partes, né? Existem, por exemplo, alguns antropólogos que fazem essa pesquisa entre espécies, né, interspecies ethnography, que discutem essa ideia de ter como interlocutores os não humanos diretamente, né? Eu acho que é algo metodologicamente muito complicado, né? Por exemplo, um caso clássico é o próprio Eduardo Kohn, quando ele faz a ideia de que ele estava em contato com a floresta, quando ele estava fazendo a pesquisa dele lá na Amazônia Equatoriana. Mas existe essa ideia, primeiro que para fazer esse tipo de pesquisa, de análise, é até um negócio que demora muito tempo. Para você estar tão afinado com os sinais da natureza, que é o que ele analisa, para você ter isso. Tipo, tanto que uma das coisas tristes da antropologia nesse sentido é que a antropologia toma muito tempo, né? Quer dizer, você tem um ano de pesquisa de campo, às vezes é o mínimo, né, para você desenvolver uma boa pesquisa. Mas, dito isso, uma coisa que eu gosto muito da ideia de investigar a inteligência artificial em si, enquanto interlocutor, é que inteligências artificiais, elas têm capacidade de resposta. Ainda que seja uma resposta artificial e seja uma resposta programada, né, existe essa possibilidade imediata, né? Inclusive, existem pesquisas interessantíssimas que foram feitas, especialmente com chatbots, né, que são aqueles robozinhos com os quais você conversa. Mas uma coisa que eu gosto nesse sentido é muito mais uma interlocução no sentido do... Meu Deus, esqueci o nome dele. É um cara que estudou cientistas que fazem análise transgênica no México. Esqueci completamente o nome dele. Mas quando ele fala, por exemplo, tem um capítulo do livro dele que ele está falando que ele que ele entrevista plantas, né? Ele está num jardim botânico, ele vai entrevistar plantas. Mas o que ele quer dizer com entrevistar plantas? Ele quer dizer que ele faz, na verdade, o que o Foucault chamaria de uma narrativa genealógica. Né? Ele pega, como é que essa planta veio parar nesse jardim botânico? Né? Qual que é a história de vida dessa planta? Então vamos traçar todo o histórico dessa planta para ela chegar aqui. Né? Quem trouxe essa planta para cá? Como é que ela veio parar aqui? Quem é que está cuidando dela? Etc, etc. Então, isso eu acho que fazer esse tipo de análise com inteligência artificial seria muito mais interessante, porque para mim, enquanto antropólogo, seria muito mais interessante do que, digamos, entrevistar a Siri. O que seria algo divertido, seria divertido fazer uma entrevista com a Siri, seria fazer essa investigação sobre o que faz com que a Siri te responda. O que está por trás da resposta da Siri. Né? Porque aí, é claro, enquanto antropólogo, né, e isso é o argumento principal da tese, eu estou muito mais interessado nos seres humanos, né? Eu estou muito mais interessado nos engenheiros que desenvolvem a Siri. E no caso da Siri, também estou muito interessado nos usuários, porque a Siri, ela aprende com a resposta dos usuários, né? E é isso que é esse fenômeno do aprendizado de máquina, de machine learning, que eu acho absolutamente fascinante, né? A ideia de que não é só uma programação por parte dos desenvolvedores, mas você joga o seu software, o seu algoritmo no mundo e ele vai se desenvolvendo. E aí, para mim, esse tipo de interlocução, se fosse possível com a inteligência artificial,
que é interessante. Essa ideia de que... e aí, é claro, né? É uma coisa bem típica do estudo social e ciência, mas que é isso. Se você pergunta para Siri, né, Siri, me conte uma piada, ela vai te contar uma piada. Ela vai... Para mim, o que é interessante é qual é toda a malha de processos que faz isso possível.